O abandono afetivo é a omissão dos pais na condução da vida do filho, no afeto mesmo. E mesmo que o pai ou a mãe cumpra com a obrigação alimentar, com o pagamento da pensão alimentícia, isso não isenta da responsabilidade de o pai também dar afeto ao filho. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um podcast para discutirmos questões importantes para todas as famílias. Aqui a gente discute de forma leve e acessível questões que impactam o núcleo familiar. Eu sou a Lilian Gaspar, advogada e apaixonada por ajudar as pessoas a encontrarem paz em seu núcleo familiar. Hoje o episódio é muito especial. É a primeira vez que eu estou trazendo um convidado que vai conversar comigo sobre a vida na prática. Eu já conversei com diversas pessoas aqui neste podcast, mas hoje é uma experiência de vida que vocês vão ouvir. E vai ser muito importante para quem já passou por alguma situação semelhante. Tenho certeza que vai ser muito impactante. A gente vai falar hoje sobre isso, sobre superação de desafios na vida, com Felipe Chaim Franco, que, além de parceiro, é um grande amigo. E eu vou ler o currículo dele porque é bastante extenso. O Felipe, ele é diretor-geral do Grupo F, sócio da Gravitec Tecnologia, presidente da Conte, que é a Associação dos Contadores de Jundiaí e Região. Ele é conselheiro fiscal no DAI, que é o Departamento de Água e Esgoto, aqui de Jundiaí. Conselheiro consultivo na Congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Graduado em Ciências Contábeis na Unianchieta e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pela FIA. E também tem formações executivas em instituições como Columbia Business School, Fundação Dom Cabral e SDA Bocconi. Vocês viram que o currículo é bem extenso e isso já demonstra algo muito importante, que a superação. Vocês vão ouvir a história dele e vão entender o porquê. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês seguirem o canal, já se inscrevam, já curtam o conteúdo, compartilhem. A gente está na plataforma do YouTube, estamos também na Apple Podcast e no Spotify. Ativem o sininho para receberem as notificações. Eu quero começar o episódio falando um pouquinho sobre abandono afetivo. No direito de família, o abandono afetivo é algo que pode gerar consequências e uma delas é a indenização. O abandono afetivo é a omissão dos pais na condução da vida do filho, no afeto mesmo. E mesmo que o pai ou a mãe cumpra com a obrigação alimentar, com o pagamento da pensão alimentícia, isso não isenta da responsabilidade de o pai também dar afeto ao filho. Afeto no sentido de acolher nas dificuldades, no sentido de aconselhar os melhores caminhos de profissão, de vida. E no direito esse é um tema que vem sendo discutido desde 2008. E em 2012 o STJ firmou um posicionamento de que o abandono afetivo deveria ser... Era possível pedir indenização em decorrência do abandono afetivo. E hoje,
depois de tantos anos já o judiciário julgando nesse sentido, o abandono afetivo foi objeto de lei, ele foi positivado no ordenamento jurídico brasileiro e hoje foi promulgada uma lei no dia 29 de outubro, dizendo que o abandono afetivo ele é um ilícito civil e, portanto, ele deve ser indenizado caso se comprove que, em decorrência do abandono afetivo do pai ou da mãe, a criança se tornou um adulto com alguns problemas de ordem emocional, psicológica. E eu estou introduzindo esse episódio com esse tema porque o Felipe, ele teve uma vida cheia de desafios nesse sentido. Quando ele era muito pequeno, os pais se separaram e ele acabou sendo criado pelos avós. E eu queria entender, Felipe, primeiro, muito obrigada por ter aceitado meu convite. É um prazer recebê-lo aqui com esse tema tão importante e de uma forma tão genuína que você está disposto a conversar com a gente. Obrigada, Felipe. Doutora Lilian, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que é realmente para mim um pouco sensível, mas de uma relevância muito grande para muitas pessoas. Eu acredito que eu não sou o único, né? E eu tenho certeza que o seu conteúdo, o seu podcast vai poder agregar muito em relação também às instruções, conhecimento, e espero poder contribuir de alguma forma aí, trazendo um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho certeza que sua história vai inspirar muita gente, Felipe, tenho certeza absoluta. Então, para a gente começar, conta um pouquinho como que foi a sua experiência quando bem criança, nesse momento de separação dos seus pais. Então, é interessante porque hoje eu sou pai também, né? E a gente repara algumas repetições, seja de comportamento, ou seja, parte da história, como ela se repete, né? Nas gerações. E falar um pouco da minha história, para mim também hoje é muito inspirador, viu, doutora Lilian? Porque nós temos sempre dois caminhos a seguir e temos escolhas. Então, eu fiz de toda a minha história, por mais que ela possa parecer um pouco, ou ela foi para mim aquele momento muito dolorida, né? Sim. Posso dizer isso sem sombra de dúvidas, mas eu posso dizer também que nós temos escolhas ao longo da nossa jornada em fazer da nossa história realmente nós nos tornemos vítimas ou não, né? Eu escolhi seguir um caminho um pouco diferente e ter uma superação em relação a tudo que eu passei. Mas logo quando criança eu me recordo de algumas datas e alguns fatos, né? Meus pais, eu era jovem, eu tenho um irmão com 1 ano de diferença, e ali na fase inicial, né, 7 anos de idade, meu irmão com 6, meus pais se separam, e nós tínhamos até então uma separação de fato do meu pai, que se distanciou, e nós ficamos morando um período com a minha mãe, na casa do meu avô paterno, que é quem nos acolheu. Depois eu vou até falar um pouquinho mais dos meus avós paternos, que é o senhor Sebastião e a dona Benedita, né? Meu avô é falecido, minha avó viva, com 99 anos. E aí existe, então, esse vínculo então, da minha mãe, inicialmente após a separação, e nós morávamos na casa dos meus avós paternos, uma casa que ele tinha, eu e meu irmão, eu com 7, meu irmão com 6. Certo. E por um período a gente ficou ali morando nessa casa com os meus avós paternos e logo de imediato a gente acabou mudando, né? Para morar com a minha avó materna, então mãe da minha mãe, e com uma tia que era até então solteira, e fomos morar. Então 2 crianças, a minha mãe separada, com a minha avó que era viúva e minha tia solteira em uma outra casa. E aí iniciamos uma jornada ali de convívio, né, com a minha mãe, dentro de uma situação diferente, apoiada pela minha avó na época, né? Acho que esse fato é importante, mas nós já estávamos distantes do meu pai, da figura paterna, então, nesse momento. Certo. E aí existe todas as memórias, né? Enquanto eu morava ali com a minha mãe, a questão também do meu pai, as histórias que a gente escuta,
na separação talvez se repita em algumas famílias. Quantos anos mais ou menos você tinha? 7 anos. 7 anos. 7 anos. A história da separação é contada pela mãe da seguinte forma: seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então eu me Nossa. lembro bem dessa fala, né? Para uma criança de 7 anos é bastante importante essa fala, né? Exato. Eu tenho memórias, doutora, é interessante, né? A gente fala, a gente vai reativando algumas memórias passadas. Minha mãe tinha bastante problema de estômago, etc, né? Minha mãe passando mal. A gente, tipo, também cuidando, acolhendo a mãe, né? Aquele fato ali de proteção, 2 filhos pequenos, né? Então, eu tenho certeza que é um momento muito difícil, né? Eu acho que para todo mundo. Mas o adulto, de certa forma, ele tem um entendimento melhor do cenário e da situação. Sem dúvida. 2 crianças, como eu era e meu irmão, a gente não entendia de fato o que estava acontecendo. Era um momento de muita crise em todos os aspectos, né? Muitas dúvidas. Dúvidas, crises. Crises em que sentido, né? Você é uma criança, o que que a gente pensa com 7, 6 anos talvez? Aí eu falo isso com experiência hoje vendo meu filho, minha filha. Eu quero ir pra escola, eu quero brincar, eu quero assistir uma TV, né? Então, e aí já existia essa questão da ruptura da figura do meu pai e minha mãe ali naquele momento tentando fazer o papel dela e sair da situação também. Para ela, acredito que não foi fácil, como também não foi pro meu pai, da separação conjugal, né? Sem E nós ali no meio, com um pivô, 2 crianças, né? E aí você não entende nada e minha avó materna nos acolheu muito bem, a gente tinha bastante proximidade, mas era uma situação, na época, de muitas dificuldades financeiras, emocionais, estruturais, né? Sem dúvida. Familiares, porque também existe o lado de, imagina, você sendo acolhida, minha mãe na época, por uma irmã, pela sua mãe, com 2 filhos. Então é diferente se você volta para casa da mãe, mas agora você volta para casa da sua mãe, onde a sua irmã também mora, e com 2 filhos, né? E isso tudo acaba impactando muito, né, na vida ali de todos. E nós, na época, como criança, sentíamos bastante. Certo. E como que foi? Então seu pai saiu de casa, ele saiu sem dizer adeus. Foi mais ou menos isso? A história Para vocês, crianças, para vocês, filhos, foi mais ou menos isso? A história contada para nós era: papai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Então era o que nós acreditávamos como sendo a verdade naquele momento. E como crianças ingênuas, né, e com pouca idade, era a verdade absoluta naquele instante. Certo. E isso, com certeza, foi muito difícil de lidar, como você já falou. E com certeza sua mãe também, óbvio, teve muita dificuldade. E aí, quando que entra a figura, quando que entram, né, as figuras dos seus avós paternos? Exato. Então, esse momento de separação, quando nós fomos morar com a minha avó materna, como eu falei, existiu uma questão de choque também, porque minha avó teve que acolher uma filha que era casada e separou, e os 2 netos. Isso começaram a ter conflitos. E aí eu me lembro das brigas que nós tínhamos, nós não, né? Talvez minha mãe, minha tia, minha avó, né? E isso, alguns conflitos ali. A última, que é o ponto do marco, onde nós até então morávamos então com a minha avó materna, e aí teve essa ruptura que nós fomos morar com meus avós paternos, então pais dos meus pais. Quando existe uma discussão por um bujão de gás, e aí, de certa forma, a discussão se tornou mais calorosa, e nisso nós estávamos sentados, eu tenho uma memória, é interessante, né, isso, com 7 anos, eu sentado a gente fala na sarjeta, na guia, né, no meio fio ali, eu e meu irmão, esperando meu avô chegar com um corcel para nos buscar e para levar, então, para tirar a gente do conflito, da briga, para levar, então, os 2 netos para casa dele. E aí é onde começa, né, esse elo com o meu avô paterno mais próximo, aonde meu avô, na época, já beirava quase seus 70 anos, ele tinha 60 e poucos, e minha avó também. Meu avô paterno aposentado da Companhia Paulista, da Ferrovia, da FEPASA. Minha avó sempre foi do lar, mas trabalhou
de forma autônoma, fazendo costura, sempre uma mulher exemplar para a família. E nós tínhamos até então também nesse momento o meu tio, o caçula, né, com síndrome de Down, que também morava nessa casa. E aí meu avô então foi buscar a gente, morávamos na Vila Rio Branco, e meu avô foi buscar a gente de Corcel. Fomos até a casa do meu avô paterno, saímos de um ambiente ali de confusão, a gente estava entendendo talvez de uma briga, uma discussão, e meu avô falou, não, eu vou levar vocês vão ficar lá em casa, e nós fomos. E fomos para ficar É isso que eu ia perguntar, eu muito acho. tempo. Se na cabeça de vocês era algo passageiro, ou e se aquilo se tornou muito tempo, né? Ou se a situação como que foi ali? A sua mãe ia ficar junto, não ia? Como então meu avô era o pai do meu pai, né? É lógico que existe uma questão de afinidade maior pelos filhos, né? E aí, infelizmente na época, meu avô também é uma pessoa muito mais, assim, exigente, muito, sabe, rígido na questão cultural, na questão particular de vida que ele passou também. Pro meu avô, minha avó tá viva com 99, como eu disse, e ela é nascida em 1926, de uma criação diferente. Então meu avô não aceitava muitas coisas. Muitas vezes, né, sendo muito ríspido, muito rigoroso na forma de conduzir as ações. E quando nós fomos para a casa do meu avô paterno, existia um distanciamento muito grande por parte da minha mãe, por essa questão, talvez, então, da imposição dele, de regras, de aceitar ou não. Então ele assume a responsabilidade, então, já que houve um conflito, já que houve a separação e já que você agora também não vai conseguir, e meu pai na época também não estava presente, Sim. meu avô, de forma muito humana, Assumiu todas as assumiu responsabilidades em relação a você e seu irmão. toda a responsabilidade de acolher já idoso, eu posso considerar, né, ele como idoso, aposentado, com a esposa ali em casa, um filho com síndrome de Down, agora criar e cuidar de 2 netos, um de 7 e um de 6 anos. Na flor da idade, né? Eu estava no primeiro ano, eu me recordo, estudava no Cecília, na Vila Rio Branco, e meu avô na época me levava, eu estava no final, era o segundo semestre, ele me levava todos os dias para a escola. Meu irmão estava no pré, e meu avô assumiu de forma muito, de novo, né, assim, tanto que hoje eu considero, né, eu sempre gosto de falar dele como referência, meu grande mentor, minha inspiração de vida, exemplo de homem, de pai, de avô, de companheiro, né, mesmo em todos os jeitos, né, meu avô era uma pessoa fria, né, aquela questão no contato, mas aprendi muito e, assim, agradeço a Deus todos os dias por também ter tido essa oportunidade, mas esse fato daí, no momento que a gente vai morar com os avós paternos, Sim. a gente tem um distanciamento do pai e da mãe, definitivamente. É isso que eu ia perguntar. A sua mãe também se distanciou e seu pai já havia tempos que você não via. Distante. Distante, por mais que ele sabia também, então, da situação, nós estávamos morando com meu avô paterno, pai dele, mas também distante, numa cidade no interior do estado de São Paulo, não víamos mais meu pai, minha mãe também não conseguia mais ter o contato e não conseguíamos vê-la, né, nesse período. E aí eu tinha as memórias, né, doutora Aline, assim, então, vai pra escola. Piores datas pra mim, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu imagino. Porque a gente sabia de fato que existia o amparo de 2 pessoas que significavam muito mais que avós e eram nossos pais naquele período, mas para uma criança explicar a questão de uma separação, do papel da educação, do acompanhamento, da questão afetiva, vai muito além, né. Claro. E a gente sabia de fato que existia, ali os nossos pais, os nossos avós, então, que nós considerávamos que nós íamos levar o presente, que era pintar um porta-retrato, uma flor, para levar para sua mãe. Todo mundo tinha essa atividade, eu levava para minha mãe, que era minha avó. Então eu sentia bastante, assim, né. Olha com muito carinho, óbvio, para sua avó, mas é um sentimento conflitante ali, né, naquele momento para uma criança tão pequena. Exato, exato. Então, eu já sentia bastante na pele, né, nós entendíamos, né, com revolta,
com choro, com tristeza, com sentimento de abandono. E aí nós tínhamos um mix, né, de sentimentos, de emoções, e vivemos isso por longa data. E meus avós, de novo, né, ali pegaram ali a responsabilidade e falaram, nós vamos realmente fazer com que isso dê certo. Essas crianças têm que crescer, a gente está aqui agora. Eu tenho certeza que na época, para eles, também deve ter sido uma decisão muito difícil. Sem dúvida. Porque acolher 2 netos, num total de 5 filhos, né? E meu tio mais novo, então, o 5º filho, era o que tinha síndrome de Down e que também morava na casa. Então, ele falou assim, a gente vai agora abrir nossa casa para 2 netos. O meu tio, que era o José, também já estava lá, dependia 100% deles, né? Demanda toda uma reestruturação, né, familiar, de rotinas. É algo muito complexo, né? Mesmo que o avô e a avó façam isso de coração e fizeram, é algo que muda muito a vida de todo mundo, né? Exato. Mas você sofreu na pele mesmo essa questão do abandono afetivo, né? Exato. E como que você diria se isso te deu forças para continuar? Óbvio que deve ter tido momentos em que as crises vieram, mas conta um pouquinho como que você, hoje na vida adulta, vê toda essa situação do abandono afetivo. Eu posso dizer que eu sofri muito até os 16 anos. E quando, nesse momento, eu tomo uma decisão em que eu quero reativar alguns contatos e voltar a encontrar minha mãe, porque eu sabia que minha mãe existia. Então era um sentimento de incômodo, de tristeza, tudo mais. Eu falava, não, não é possível, né? Meu pai, daí em alguns momentos, nós tínhamos alguns contatos em datas, né? Natal, ele aparecia, então eu acabava reencontrando meu pai. Mas minha mãe se distanciou bastante. Essa distância machucava. Imagino. E aí, com 16 anos, eu me lembro até hoje, ela teve uma passagem em um bairro aqui de Jundiaí, eu lembrava desse bairro onde ela morou, um período com um casal de amigos. Eu peguei o ônibus, morava no São Camilo, peguei o ônibus, fui pro Jardim Tulipas. Cheguei, subi e fui até a casa onde eu me recordava, isso com 16 anos. Bati na casa, eu queria falar com as pessoas, né, da época, eu lembrava o nome. Ah, eles não moram mais aqui. Eu falei, mas minha mãe morou, etc, etc. E aí eles disseram assim, ó, eu acho que eu sei quem está falando. A pessoa que está falando, eu acho que eu sei agora, você fazendo as referências, ela mora aqui no bairro ainda, mas eu vou te levar até lá. E aí nós fomos no bairro andando a pé, um homem me recebeu, né, depois de entender o que eu estava procurando, e enfim, fomos, eu cheguei na casa da minha mãe, na porta, ele bateu na porta, uma casa dos fundos, nós entramos, e aí eu tenho essa memória também muito marcada, né? Batemos, entramos, pode entrar, entramos. Ela, Leila, trouxe uma visita. Ah, pois não. E aí eu entrei, ela estava saindo do banho com uma toalha amarrada na cabeça. E ela, Leila, é uma visita. Eu, pois não, né? Não me reconheceu Ela no não te primeiro momento. conheceu. Não. E eu sou seu filho, né? Então, depois de todo esse tempo, a gente reatou. Foi o momento do reencontro, depois de quase 10 anos. Nossa. Eu reencontrar minha mãe. Então, foi um momento bastante emoção. Mas foi aí, talvez, respondendo a sua pergunta, que eu tive o espírito de superação, a vontade de reconstruir, né? De entender melhor algumas questões para retomar esse contato de filho com mãe, né? E aí, nesse momento, nós reativamos, de fato. Ela tinha acabado de ganhar o 3º filho do 2º casamento. Meu irmão era ainda com 2 meses ali. Depois de algumas semanas que eu reencontrei minha mãe, nesse episódio que eu acabei de contar, esse meu irmão, né, recém-nascido, tem um problema de uma falha médica e por conta de uma inalação, ele tem uma parada cardíaca e falece. Nossa. Com 2 meses. E aí eu tenho a memória do velório do meu irmão, com 2 meses, reencontrando minha mãe e o meu irmão, depois todo esse tempo, Tinha sido logo após o reencontro. logo após o reencontro. Nossa. Foi inacreditável, assim, né?
E aí minha mãe no velório também, né, muito comovida, todo mundo, lógico, né, perdeu um filho recém-nascido. Ela fala: "Deus me levou um filho, mas me reaproximou os meus 2 filhos que eu não tinha mais contato", né. Olha só. Então, esses momentos, assim, são momentos que eu tenho memória, eu lembro de Uhum. cenas, eu lembro dos fatos, assim, com muita nitidez, né. E acho que, de novo, acho que toda a história é lógico que eu dei um salto muito grande, né, da minha início ali como criança, adolescência, toda a fase que eu tive ali com meus avós paternos, até o ponto de reencontro com a minha mãe, Uhum. depois de uma longa data. Então são fatos que, como eu falei, eu tenho memória, por exemplo, da primeira bicicleta que nós ganhamos, Aham. né, das reuniões de pais, aonde o nome da reunião, reunião de pais, quem é nas reuniões? Sempre foi meu avô. Nunca meu pai foi em nenhuma reunião de pais da escola. E é Então muito são coisas. interessante que você conta que quando encontrou sua mãe, encontrou forças para reaproximar. Muita gente, Felipe, eu vejo na prática, que não tem essa mesma vontade de se reaproximar, mas olha como você está mencionando um laço muito forte, como a família é algo muito importante na vida de uma pessoa, e o afeto em si, porque por mais que tivesse tido o afastamento, o afeto ficou. O afeto ficou e isso é muito forte, é isso que faz uma família, é o afeto que faz uma família. Tanto que daqui a pouquinho a gente vai falar do princípio da solidariedade familiar, que é exatamente essa ideia de que todos devem se ajudar em momentos de dificuldades, não só financeiramente, mas também emocionalmente, enfim. Mas é uma história, assim, realmente de arrepiar. É muito. A gente ouve com muita sensibilidade, né? Tudo isso que você tem para dizer. Hoje eu falo com mais simplicidade depois de muitas terapias, muitos treinamentos, né. Então é Imagina. lógico que é é uma história ainda que realmente quando a gente sempre verbaliza, a gente lembra. Não, sem dúvida. Mas, são situações, superadas Uhum. e como você bem disse, eu acho que o afeto constrói. O afeto, sem dúvida, constrói. Agora, para aqueles que não conseguem reaproximar, que não têm mais essa possibilidade de, de ter afeto dos pais, eles têm a possibilidade, quando crescidos, né, quando adultos, eles podem ajuizar uma ação pedindo indenização. Óbvio que é uma situação que precisa necessariamente ser comprovada, e o que precisa ficar comprovado nessa situação? Que o afastamento, que a falta de cuidados e tudo, gerou danos psicológicos para aquele adulto, para aquela criança que na infância, que criou danos psicológicos na infância, que refletem hoje na vida adulta. Então, e muitos falam, né? Nossa, mas então a gente está falando que o afeto virou é, uma compensação financeira, mas não é bem isso. Não é isso que o direito diz. O direito diz que é dever dos pais dar afeto aos filhos, não só sustento, como afeto. Então, mesmo aquele pai ou mãe que paga uma pensão alimentícia, ele não fica isento de ter que pagar uma indenização por abandono afetivo se isso ocorrer. Então, é muito comum que as pessoas que têm esse dano no futuro ajuizem uma ação e conseguem sim essa indenização. E a indenização ela não é imposta sobre a falta de afeto, perceba. Uhum. Ela é imposta pela falta do dever dos pais de dar afeto, né? Então, é uma situação muito... E hoje é lei, isso é lei, está na lei que deve ser indenizada essa situação. Ela tem um prazo prescricional ali, então a partir dos 18 anos tem 3 anos para fazer isso. Mas às vezes as ações demoram muito, então a gente vê pessoas com 30 conseguindo indenização porque o processo demorou muito.
Enfim, é uma situação bastante complexa, mas ela existe no direito de família e ela é totalmente plausível diante de uma situação que gera esses danos psicológicos para a pessoa, né? Que graças a Deus não foi o seu caso e você conseguiu se reaproximar da sua mãe. Sem dúvida. E em relação. E você sabe, Felipe, se houve de fato a formalização do rompimento do matrimônio entre seu pai e sua mãe? Se eles eram casados mesmo de fato, ou se eles não eram? Você sabe disso ou não sabe? Sim, eles eram casados, né? Tanto no religioso quanto na forma legal. E houve a ruptura também, né? A separação deles aí depois desse momento que eles decidiram. Foi um casamento curto também. Sim. Mas teve um Teve um processo, tudo processo. certinho. Eu não sei, desculpa até, mas a diferença talvez da separação e do divórcio, eu não sei qual fato jurídico deu Tá. base para eles, mas eles Na falaram. época, é porque o divórcio, hoje a separação, ela, hoje é o divórcio direto que tem. Antes tinha que haver a separação e depois de um tempo o divórcio. Era um período para que o casal tivesse um tempo para se definir realmente se ia continuar junto ou não. Hoje já vai no divórcio direto. Mas eu queria entender para saber, porque necessariamente nessas situações precisa ser regulada a guarda dos filhos. E normalmente se estipula ou a guarda compartilhada ou a guarda unilateral, mas ela necessariamente precisa ser regrada. Eu não sei se você tem conhecimento disso, com certeza deve ter ficado com a sua mãe, porque seu pai acabou indo embora. Mas aí a situação reverteu que vocês foram, na verdade, morar com seus avós. E aí eu não sei se houve a formalização da passagem de guarda da sua mãe para os seus avós. Você sabe disso ou não? O que nós sabemos, que eu me recordo, e isso eu sei, né, é que realmente houve um processo de guarda, foi feito em vias judiciais, onde meu avô requer o direito da guarda dos 2 netos. Ah, certinho. E aí, então, eu lembro na época existia um juiz aqui em Jundiaí da família, e eles disseram, não, nós fizemos, eu sempre falo assim, nós temos os papéis das crianças. Então ele falava dessa forma, temos os papéis das crianças, ele não falava, né, a guarda ou a documentação, mas temos os papéis. Então nós éramos, de fato, acho que adotados legalmente, né, perante o reconhecimento jurídico. Aí meus avós paternos tinham a guarda, a mim e do meu irmão. Ah, certo. Então tinha formalmente a guarda. Normalmente. Porque é isso, a guarda, ela pode ser, normalmente ela é dos pais, mas ela pode ser também concedida a pessoas próximas, como os avós. Nessa situação em que um pai foi morar num lugar, a mãe em outro, mas eles não perderam o poder familiar. Agora, quando acontece a perda do poder familiar e quando isso ocorre no momento em que o pai e a mãe falecem, ou no momento que realmente eles é desconstituída o poder familiar em relação a eles por algo muito grave que eles praticaram contra a criança, aí nesse caso é nomeado um tutor. Mas no seu caso, é realmente a guarda que foi concedida aos seus avós para que eles pudessem tomar todas as decisões por vocês, enfim, acompanhar o desenvolvimento pleno de vocês, já que os pais não estavam em condições. Exatamente. Mas a minha dúvida era essa, se você tinha conhecimento ou não de que isso tinha sido formalizado. Nunca vi, até tenho curiosidade talvez em resgatar os processos aí, mas meu avô sempre falou que tinha os papéis dos netos, que eram os filhos até então. Ah, muito bom. E em relação à contribuição financeira, seus pais nunca arcaram com nada também? Eu não me recordo da parte financeira, né? Até então eu acredito que na época que nós estávamos com a minha mãe, existia uma contribuição, e até um fato curioso talvez, que quem acho que contribuía em alguns momentos foi até meu avô, que ajudou, né? Meu pai também, diante de seus esforços, acho que também contribuiu, mas quando o momento que nós fomos aí definitivamente para casa dos meus avós paternos, eu não sei como que era feito.
em relação aos valores. Ah, entendi. Porque a responsabilidade pela pensão alimentícia é sempre dos pais, sempre dos pais. Agora, ela pode recair sobre os avós, por exemplo, numa hipótese em que fique comprovada a impossibilidade financeira dos genitores arcarem com essa pensão alimentícia, né? Mas como você disse, acredito que seu pai tenha, embora tenha ocorrido o abandono afetivo, ele tenha mantido a pensão alimentícia, né, o sustento, ainda que minimamente, ou a sua mãe também. Mas essa situação também pode ocorrer, de repente os pais não terem condições de arcar com nada, então recai sobre os avós. Se meu pai tivesse impossibilitado de trabalhar por algum motivo, lógico, né? Vamos dizer, uma deficiência ou algum outro motivo, né? Nesse caso, meu avô obrigatoriamente. Isso, e aí comprovadamente seu pai não poderia arcar, aí recairia na obrigação do seu avô contribuir com isso. Entendi. Mas é uma situação. Os avós eles arcam subsidiariamente, né? Não é a obrigação principal, é dos pais. Só vão responder realmente se não houver possibilidade por uma enfermidade ou por algum outro problema de desemprego, algo muito grave, Entendi. né? E conta um pouquinho sobre esses valores que você menciona que seu avô deixou em você, sobre isso tudo, como que ele conduziu a educação formal, que você fez faculdade, enfim. Como que foi isso com os seus avós? É muito bom relembrar da questão da educação, porque daí esse acho que também foi um grande motivador da minha história em relação a buscar sempre o conhecimento e a educação como um princípio básico das mudanças, da moralidade, da construção, da estrutura. E meu avô, ele sempre falava assim, eu tenho o Mobral. Na época, acho que existia um programa, ele não era alfabetizado até o ensino médio hoje, né? E aí a FEPASA fazia um curso de alfabetização, e ele tinha um certificado na gaveta dele lá, certificado do Mobral. Ele tinha uma função na companhia na época, enquanto trabalhava, porque quando nós fomos morar com meu avô, ele já era aposentado há muito tempo, beirando seus 70 anos, e ele também tinha um trabalho auxiliar para compor renda, que ele era massagista de time de futebol em Jundiaí. Olha só. Então ele foi massagista por muitos anos do Brasa, um time conhecido, e do Clube Jundiaense. Ah, é mesmo? Então, para poder compor essa renda e talvez ter o sustento mínimo necessário para os netos e para a família, minha avó, meu tio, né? Ele fazia a composição de renda fazendo esses bicos, esses trabalhos, né? Então ele aprendeu aí a profissão, o ofício da massagem para jogadores de futebol e fazia esse trabalho, esse bico de forma Diferente. informal, né? Aos finais de semana, enfim. E meu avô, ele tinha pouca educação, minha avó também, ali semi-analfabeta, né? Nunca trabalhou, então também um convívio muito mais casa ali, né? Nunca no mundo como empresas, nunca trabalhou fora, mas exerceu a profissão de costureira por muitos anos, né? E meu avô sempre falava assim, não tenho condições financeiras de dar muitas coisas. E aí eu tenho memórias, às vezes, né? Quando nós chegava próximo a essas datas, minha avó levava a gente pra comprar roupa, que a gente comprava roupa uma vez por ano, né? No Natal. No Natal. Então nós íamos no centro de Jundiaí pra comprar roupa na Têxtil Abril, e aí tinha sempre o 13º que meu avô recebia, e aí meu avô separava uma quantia pra destinar pra minha avó administrar o orçamento, levar aí a gente pra comprar as roupas do Natal. Olha E aí só. nós íamos no centro. Que memória gostosa. Então a diversão de ir no centro com a minha avó, daí comprar umas roupas, tudo. E meu avô sempre falou, não tenho condições de dar muita coisa, mas o mínimo a gente sempre vai ter em casa. Então, comida, né? Lógico que naquela época não é como hoje. Eu até tava falando esses dias pra uma pessoa que eu encontrei, falei, nossa, hoje os jovens, né? Eu fui levar meus filhos semana passada pra comer sushi, comida japonesa. Uhum. Na nossa época a gente comia carne só aos finais de semana.
refrigerante, a caixa de bombom, a famosa caixa de bombom que a gente compra hoje, a gente comia no Natal. Nossa, Guardava na despensa, em casa, escondia, né? minha mãe escondia e a gente procurava para assistir filme, comendo aquelas caixas do Nestlé, aquelas caixas assim, né? Aquelas garrafas de refrigerante, aquelas garrafas mesmo com tampa de metal, que eram escondidas pra gente tomar somente no domingo, no almoço, quando tinha o frango, o macarrão e tomava o refrigerante. E aí meu avô sempre trouxe, né, essa imagem e esses exemplos de ser uma pessoa muito correta, ser rigoroso. Rigoroso em todos os aspectos. A gente ia jogar bola na pracinha. Em frente de casa tinha uma pracinha. Chegava o horário, ele chamava e não precisava chamar duas vezes, né? Pode vir embora, vem pra casa, vamos tomar banho. Então, sempre acompanhando a gente ali. Por mais que ele tivesse já a idade um pouco mais elevada, mas muito ativo. Ele teve uma Minha presença avó, muito forte na sua muito vida. forte. Muito forte. E eu falo que nada é por acaso também, né? E isso marcava muito a gente, né? Essa questão rigorosa. E aí dando esses princípios, né? Ó, zele pelo seu nome, conserve as boas amizades, se afaste das pessoas que não são boas, né? A gente morava num bairro periférico também, com vulnerabilidade maior, né? As condições ali do bairro não eram tão positivas, então ele sempre lapidou, né? Ó, eu vou te levar ali, mas tem que ter consciência do que é certo e errado. E na vida, de novo, você tem dois caminhos. São escolhas. E agora o que que você quer seguir? Então ele é sempre muito rigoroso na forma de conduzir as nossas ações e dar o caminho, né? E nisso me levou a ter muita cobrança pessoal, de poder estudar. Eu falava assim, ó, eu tenho uma forma de fazer diferente, eu queria fazer faculdade. Só que na época não tinha condições. Então, por exemplo, eu me dediquei bastante, eu queria ter feito uma escola, uma universidade pública. Naquele momento não consegui, passei em alguns vestibulares, segunda fase, Unicamp, mas acabei fazendo universidade particular, mas com uma bolsa do ProUni, então não paguei nada. Ah, certo. Consegui passar, não tinha condições, passei na PUC de Campinas, não tinha condições de ir para Campinas na época, mas consegui estudar numa escola particular com bolsa do ProUni. E ali, sempre estudando muito, fui fazer colégio técnico, fazia cursinho à noite, trabalhava. Comecei a trabalhar com 13 anos, vendendo cachorro quente, Olha. em frente de casa, para poder ter meu dinheirinho, meu dinheiro, né? E aí depois fui trabalhar vendendo acarajé no centro da cidade de Jundiaí. E com 16 anos, meu primeiro emprego com registro, numa cerâmica em Vinhedo, onde eu acordava às 5 horas da manhã com 16 anos, pegava o ônibus até a rodoviária, da rodoviária o Caprioli até Vinhedo, entrava na produção da cerâmica às 7 horas da manhã, trabalho duro, pesado, quente, saía às 5, voltava para casa, estudava à noite e tinha essa vida com bastante garra e determinação. Acho que isso são pontos que marcaram muito para eu poder ter uma vida diferente. Sempre me cobrei disso, eu quero ter uma vida diferente em todos os aspectos. E para isso eu preciso construir. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, e esse é o caminho que eu segui. E seu avô foi a força, no fim das contas, que você não teve, né? A orientação veio do seu avô, toda aquela orientação que deveria vir dos pais, na verdade, veio do avô, da avó. E você conseguiu manter, mesmo com a dor do afastamento, manter firme e construir tudo que você construiu. É admirável, Felipe. Parabéns. E acho que só não o fato da orientação, eu acrescentaria, né, nesse ponto, a inspiração. Com certeza. A inspiração de ver tudo aquilo, de como fazer diferente. Acho que isso que também era um ponto de mentalidade que eu tinha muito forte, né? De olhar para toda a história e falar assim, eu preciso me inspirar agora a fazer o diferente, né? Sem dúvida. Isso sempre me levou para frente. E chegou algum momento, Felipe, que você teve como retribuir tudo isso que eles deram para você, o seu avô e sua avó? Você conseguiu retribuir de alguma forma para eles todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse afeto? Você mencionou que seu avô já faleceu, né? Isso. Mas a sua avó ainda é viva, com 99 anos. Aliás, outro dia mesmo você postou uma foto dela, uma graça,
né? Andando com você de carro. Você postou a gata. E só detalhe, né? Depois de ter infartado, né? Há 30 dias ter sofrido um infarto. Olha só. Hoje recuperada. Nossa, Talvez mas eu não diria nunca naquela imagem que você postou. Que mona. Muito legal. Acho que a retribuição é um gesto importante de gratidão. É difícil, acredito, que a gente possa ter uma definição clara do que é retribuir para duas pessoas que fizeram o que eles fizeram. Porque acho que nem todo o dinheiro do mundo, talvez, se eu falar assim, ó, tá aqui, talvez, um valor material, financeiro para E retribuir. eles precisaram de alguma ajuda financeira? Precisaram. Meu avô, na época eu já tenho memória, assim, quando eu morava com ele ainda vivo, eram discussões e decisões difíceis que eu me lembro, ele pagava o boleto do convênio médico. E aí chegou um momento em que o valor do convênio já não era mais suportado pela aposentadoria que ele tinha. Sim. E eu lembro que foi uma decisão difícil, ele estava beirando seus 80 anos, 80 e poucos, onde ele para e toma a decisão de não pagar mais o convênio médico, que ele tinha por muitos anos, teve por muitos anos, Nossa. porque não conseguia mais, né? No momento que mais precisa, né? Que mais precisa. Então é uma coisa triste, mas é uma realidade, acho que de muitos brasileiros, de muitas pessoas, né? E então financeiramente eles precisavam, assim, eu estava no começo de vida profissional, não tinha também condições, mas eu me recordo também que os meus salários sempre, né? Se eu ganhava uma cesta básica, a cesta básica era muito bem-vinda em casa, ou eu tirava parte do meu salário ali para poder pagar as despesas, ir no mercado. Sim. Então, uma das minhas maiores alegrias quando eu realmente tinha um salário fixo ali, era poder fazer mercado com a minha avó. E aí ter o orgulho de chegar e pagar a conta do supermercado e poder prover o alimento ali em casa, né? E isso foi, né? E aí os momentos do meu avô depois também ficou muito doente, com Alzheimer. Ele teve uma queda muito rápida e dali pra frente, ele quando foi diagnosticado de fato com Alzheimer, 2 anos ele falece. Um momento muito crítico, né? Muitas também memórias desse fato, porque financeiramente acabou pesando para todo mundo. E aí, E seu pai não ajudou? Seus tios na época, contribuíram com alguma coisa? alguns tios de forma mais direta, outros não, alguns ajudando a cuidar, né? Mas foi um momento crítico, né? E aí eu acho que é um ponto de reflexão e acho que eu percebo, né? Que nas doenças realmente existem muitos conflitos. Sem dúvida. Porque envolve duas questões, né? Duas ou não mais, né? Existe a questão financeira, existe a questão familiar e existe a questão da doença. E aí todo esse mix, quando a gente tem no cenário familiar nosso, foi bem difícil. Porque quando a gente fala de cobrar o afeto, às vezes tem coisas que a gente compra com dinheiro e tem coisas que não. Sem dúvida. Então, cobrar ou pagar alguém para ficar com eles na época poderia ser uma forma, mas ter o afeto, o carinho, o amor dos filhos no momento que você está mais doente, acho que isso também não tem como, né? Não tem preço, Mas eu pergunto porque há uma possibilidade também de quando a solidariedade familiar, o princípio da solidariedade familiar, ele é exatamente entendido nesse sentido de que não só os filhos podem precisar dos pais, precisam dos pais, né, naturalmente, como os pais podem precisar dos filhos no futuro. E pode existir aí a necessidade de se estabelecer uma pensão alimentícia do filho para o pai, né, dos filhos para o pai, enfim. Porque é o que rege o princípio da solidariedade familiar. A solidariedade familiar é aquele princípio que impacta pelos laços afetivos, né? É a solidariedade na questão financeira, mas também no afeto, na moral. E isso, é muito comum que quando os pais envelheçam, a gente ouve dizer, né? Muitos filhos não dão
exatamente o que você está dizendo, o afeto, especialmente. Às vezes continuam amparando financeiramente, ajudam de alguma forma financeiramente, mas o afeto também fica mais distante. Às vezes numa clínica, as visitas são esporádicas, e o princípio da solidariedade familiar, ele diz exatamente que isso deve ser também uma prática dos filhos com os pais no futuro, né? Mas é algo muito difícil de ser cobrado. O afeto, na verdade, Felipe, é algo muito difícil de ser cobrado. Em muitos divórcios que eu faço, em que eu atuo, o que acontece? A guarda fica ou com a mãe, ou com o pai, ou compartilhada, e se estabelece um regime de convivência, normalmente com o pai, que fica, se ausenta de casa. E aí, esse pai vem numa primeira visita, vem numa segunda visita, mas na terceira já não vem, na quarta ele tem outro compromisso, na quinta ele viaja e acaba falhando em muitos compromissos da convivência. E a mãe, normalmente, vem querer que a gente, que nós, como advogados, que a gente atue de alguma forma, mas a gente não tem uma medida judicial para cobrar o afeto. Não dá para cobrar o afeto de uma pessoa por outra. Então, a gente não tem medida judicial para isso. O que tem hoje é a possibilidade de, sim, conseguir uma indenização, se isso causar danos psicológicos para a pessoa. E o que acontece? Por falta do afeto também, eu tenho um caso em que a guarda era unilateral da mãe e o pai, em determinado momento, veio querer a guarda compartilhada, porque é muito comum que o homem queira a guarda compartilhada porque ele entende que vai diminuir um pouco a pensão alimentícia dele. Isso não é verdade. Isso é um pensamento muito equivocado. A responsabilidade pela pensão alimentícia, ela existe, ainda que a guarda seja compartilhada. Mas muita gente tem essa ideia. Então, entra com uma ação pedindo a guarda compartilhada com a intenção de reduzir a pensão. E nesse caso em específico, a gente conseguiu não conceder a guarda compartilhada, que é a regra no ordenamento jurídico, porque é mais benéfico para a criança ter contato com ambos os pais, mas a gente conseguiu comprovar que houve um abandono afetivo, que aquele pai foi ausente na primeira infância e não se criou vínculos com aquela criança. Então não tinha como estabelecer uma guarda compartilhada, sendo que o pai não sabia de nada da criança, não sabia de rotina, não sabia da escola, não sabia de nada. Então, foi um caso que a gente teve sucesso nesse sentido de manter a guarda para cliente. No caso, eu falo sucesso, assim, eu como advogada consegui o objetivo da minha cliente, mas porque esse contato na primeira infância não foi estabelecido, então ele não conseguiu a guarda compartilhada. Então, é uma questão muito complexa essa que a gente está falando hoje. Com certeza, muitas pessoas se identificam com a sua história e a sua história é muito inspiradora mesmo, admirável. Até lembrando, né, doutora Lilian, que falando de pensão, nós tivemos o fato, então, depois da minha avó ficou viúva e com a responsabilidade de cuidar de um filho ainda com síndrome de Down. Nossa. Ela já com 93 anos. Uhum. E tivemos as confusões familiares de novo, né, entre a questão familiar, e eu acionei, né, judicialmente o direito à pensão para minha avó, Para sua avó você acionou. para ela poder de fato ter o mínimo amparo financeiro, que o afetivo, como a gente bem colocou, a gente não consegue cobrar ou mensurar pela subjetividade. Sim. Mas hoje minha avó recebe uma pensão alimentícia dos filhos, para manutenção ali das condições mínimas de sobrevivência. Então hoje eles sabem Hoje minha avó, esse valor. e foi um fato de conflito familiar, porque eu, como neto, fiz todo o trâmite na época com base no direito para ela,
E hoje ela tem essa pensão, então, dos filhos Ah, então ela vivos tem. para poder conseguir as condições mínimas aí. É, exatamente, exatamente. É o princípio da solidariedade familiar falando aí. Aí eu fui entender que pensão não é só para filho, de pai para filho, né? Naquele momento Exatamente. que o pai também pode requerer o direito dos filhos em alguns momentos, né? Com certeza. Felipe, a sua história é maravilhosa, de superação extrema. Você, depois disso, virou empresário, o currículo é imenso, como eu falei no início, e você está de parabéns, porque realmente, para desviar o caminho, numa situação como a sua, é muito fácil. E você teve força, garra, se apegou aos princípios do seu avô, que deixou como herança não bens materiais, mas valores. E isso, no dia de família, a gente pensa muito em valores patrimoniais, mas isso não é o que mais importa, né? E você é prova viva disso. Então, essa história com certeza vai ajudar muita gente que está ouvindo. Parabéns pela sua história, pela sua garra. Eu queria que você falasse agora também, resumisse hoje como está a sua vida em termos profissionais, familiares, antes de a gente finalizar. Legal. Bom, eu sempre não tenho como não realmente sempre falar até sábado eu vou fazer um discurso, né, de encerramento de um ciclo onde eu estou como presidente de uma entidade aqui, e eu sempre falo do meu avô, né, como o principal mentor da minha avó, como exemplos e mentores. A gente às vezes precisa de ídolos fora de casa, mas às vezes os nossos ídolos, nossas inspirações moram debaixo do mesmo teto. Então acho que isso é um ponto importante, a gente valorizar esse fato familiar, reconhecer os nossos ancestrais, nossos avós, os nossos pais. E então meu avô é uma referência de coisas boas, de inspiração, minha avó, meu avô. Meu tio, eu falo que quem tem um tio também com síndrome de Down ou convive com uma pessoa com síndrome de Down é presenteado por Deus, porque eles são puros, né, em todos os aspectos. E por fim, assim, hoje eu só tenho a agradecer, acho que consequência de tudo que eu passei e de ver e a possibilidade de escolhas corretas, como meu avô sempre falou, de constituir hoje uma família. Eu já tenho 2 filhos, sou casado, tenho o Pedro e a Júlia, minha esposa, uma família linda. Minha avó tá viva, então, assim, para mim é muito, muito gratificante. Minha avó morou comigo por um tempo. Olha que legal. E aí eu falo assim, hoje eu dou banho na minha avó, né? É um fato até curioso. Saio com a gata para fazer um passeio de carro, então eu vou buscar ela, trago, ela dorme em casa, eu cuido, troco fralda, dou banho, dou Olha lá, comida. atribuição toda. Então, assim, isso é muito gratificante. Faço com muito amor, com muito prazer. Eu sei que, né, isso não é nem um pouquinho. Às vezes eu falo assim, eu tô dando trabalho. Eu falei, vó, você não sabe o quanto nós demos trabalho. Não tem como mensurar. Então, pode ficar tranquilo. A gente vai fazer por você. Tento fazer o máximo que eu posso. Estando presente, ficando com esse período em casa foi um presente também para mim, porque a gente conviveu muito próximo, né? E como empresário também, né, a gente acaba também vendo exemplos. Tem pessoas que estão ligadas à nossa empresa em alguns outros lugares, e a gente tem um impacto também na vida dessas pessoas, de poder inspirar de alguma forma, de poder trazer exemplos, né? E acho que se eu pudesse também deixar uma mensagem assim para algumas famílias, né? Peraí, esse é o quadro Bendito Conselho. A gente tem um quadro aqui, Felipe, vamos já adiantá-lo então, que é o Bendito Conselho, que é realmente uma reflexão final que você está fazendo e um conselho mesmo para aqueles que se identificam com a sua história, como reverter a situação, as situações desafiadoras que foram apresentadas para você, algo assim. Nesse quadro, Bendito Conselho. Bendito conselho, perdão, abrir o coração,
se realmente você tem alguma coisa que possa estar te incomodando, com certeza os profissionais estarão lá para te atender, como por exemplo uma psicóloga. Eu passei, lógico, por muitas sessões com psicólogos até entender todo o quebra-cabeça que era a minha vida, para poder reconstruir uma história diferente. Mas também lembrar que tudo isso depende de nós. Então ter humildade para perdoar e reconhecer os atos e ações que ocorreram talvez naquele momento são importantes. A gente fazer essa reflexão com consciência plena, sem estar ligado emocionalmente aos fatos daquele momento, e abrir o coração para o perdão, para o diálogo, para a conversa, para a paz. Acho que é isso que a gente precisa, de ter maturidade para entender. E hoje eu sei que muitas coisas dependem de mim, no aspecto futuro. E eu tenho as escolhas de fazer as coisas certas e lembrar sempre dos meus valores básicos que me nortearam e me norteiam até hoje. Que maravilha, Felipe. Conselho maravilhoso. Eu não imaginava que fosse esse. Não imaginava mesmo. Pensei que você fosse pro lado da força e tal. Mas o perdão realmente, no seu caso, é o que mais importa, né? Na relação, especialmente aí com a sua mãe, que você conseguiu se reaproximar de uma certa forma dela. Isso foi muito bonito, inclusive da sua parte, Felipe, porque não é fácil a gente encontrar pessoas que perdoam dessa forma. E é algo que vai inspirar com certeza muita gente. Então eu quero agradecer a sua participação e parabenizar pela sua jornada, pela sua vida, pela sua força, pela sua história, e que é maravilhosa, é muito bonita, né? Embora cheia de desafios, ela é uma história de muita superação. Então, parabéns e muito obrigada por compartilhar de coração tão aberto assim uma história como essa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bendito seja o seu projeto, que continue inspirando e trazendo conteúdo de relevância, conhecimento e realmente aí impactando de certa forma para que a gente possa inspirar e trazer instrução, conhecimento para as pessoas que precisam. Parabéns pelo podcast, Muito obrigada. pelo seu trabalho, e com certeza você deve fazer a diferença aí na vida dos seus clientes. Muito obrigada, Felipe. Mas hoje o episódio foi como eu gostaria que fossem todos. Mas é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que se abra assim tão genuinamente. Mas foi um episódio em que a gente pôde colocar na prática tudo aquilo que acontece no direito de família. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Obrigado você. Fico muito feliz com você que acompanhou o episódio até aqui. Tenho certeza que muita gente se identificou com a história do Felipe e que ele inspirou muitas pessoas. Espero ter contribuído com a conversa que a gente teve hoje com a sua jornada familiar. Continuem acompanhando o Bendita Família, inscrevam-se no YouTube, no Spotify, na Apple, ativem o sininho para receberem sempre o conteúdo e me sigam também no Instagram, porque lá a gente anuncia os próximos episódios. O meu perfil é Lilian H. Gaspar. Nos vemos no próximo episódio.